Olá! Com o avanço da internet cada vez mais presente em nosso dia a dia até a pandemia do novo coronavírus, o número de usuários de redes sociais cresce exponencialmente. Segundo um estudo realizado pela Hotsuite, em parceria com a We Are Social, estão atualmente conectados na internet 4,7 bilhões de pessoas, sendo que 6 em cada 10 acessam a internet pelo computador, tablet ou smartphone. A população mundial gira em torno de 7,85 bilhões de pessoas, ou seja, mais da metade está conectada a alguma rede. E neste cenário nós encontramos o Vinícius, que, apaixonado por cavalos, abriu uma página no TikTok e começou a fazer vídeos na quarentena durante os primeiros meses de pandemia, falando sobre a sua paixão. Olha só, ele tem uma paixão pelos animais, ele conta curiosidades, mostra detalhes da raça de cavalo manga larga marchador, mas isso começou sem muita pretensão. O que ele não imaginava é que, com o passar dos meses, ele teve um grande potencial e começou a dedicar grande parte do seu tempo na produção desses materiais. E hoje ele tem mais de 5 milhões de visualizações em seus vídeos. Vinícius, inclusive, olha, gente, ele está lá no cenário onde ele grava os vídeos. Seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. Me conta sobre essa aventura despretensiosa. Muito obrigado pelo convite. Falar de cavalo é sempre um prazer muito grande para mim. Bom, quando começou a pandemia, eu, como todas as pessoas que tiveram oportunidade de escapar dos grandes centros, vieram se refugiar até entender o que estava acontecendo nos locais mais longínquos, mais afastados. E chegando aqui, você começa a procurar coisas para fazer. Eu comecei a montar uma rede social do TikTok e comecei a publicar vídeos sobre cavalos. E não esperava que tivessem tantos adeptos, tantas pessoas que gostassem da mesma coisa que eu, que é do cavalo manga larga machador. E isso foi aumentando, foi ganhando demanda, demanda, demanda. E a minha criação, que era uma criação basicamente artesanal, passou a se fortalecer como um comércio ativo de cavalos. E eu percebi que todos os animais que eu publicassem para vender naquela rede social, eles acabavam sendo comercializados e nós intensificamos. E hoje, com as redes somadas, já beiram quase 300 mil seguidores, com milhões de visualizações mensalmente, como você falou. Quando você começou despretensiosamente, você já era empreendedor, você já tinha uma outra empresa. Fala um pouquinho dessa história e a partir de qual momento você percebeu que ser um influenciador digital é ser também um grande empreendedor? Na verdade, eu já trabalhava no franchise há alguns anos, né? Já trabalhava com cursos de inglês espalhados por todo o Brasil e o meu refúgio era trabalhar com os meus cavalos aos finais de semana. E eu comecei a perceber que nesse mercado, nesse universo do agro, que é o mundo dos cavalos, existe uma possibilidade muito grande quando você mistura a paixão pelos animais, que é uma coisa comum entre as pessoas, e o know-how do empreendedor, que é trazer novas variedades de divulgação, novas possibilidades de você conseguir captação de clientes, etc. E eu percebi o seguinte, que o Aras poderia se tornar um excelente negócio potencializado pelo crescimento exponencial nas redes sociais. E passei realmente a dedicar boa parte do meu tempo à produção de conteúdo, a tirar dúvida das pessoas, a mostrar como funciona esse mundo que é desconhecido para a maioria das pessoas. E isso foi ganhando adeptos por todo o Brasil. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que o nosso Aras é o Aras mais seguido do Brasil no TikTok, com um monte de fãs, uma galera bem engajada que curte e que gosta do cavalo manga larga machador. A gente está falando aqui do uso de redes sociais e você mencionou a questão da venda dos equinos, mas tem uma outra questão que a própria rede social, ela vai sendo aí de certa forma potencializada porque tem as pessoas e ela passa, dependendo de quantas visualizações, seguidores, etc., também a monetizar. Quando isso passou a acontecer com você? Olha, já tem mais ou menos alguns meses que começou o processo de fazer lives, de receber. Durante as lives, as pessoas vão gostando e vão mandando para você o que eles chamam de presente,
que acabam sendo os valores monetários que você troca depois. Além disso, tem a visualização dos vídeos. Você soma tudo isso, agregado ao grande valor, ao grande potencial que tem a visualização do seu negócio, acaba sendo algo muito mais do que uma brincadeira de rede social e torna-se um trabalho. Ou seja, a pessoa que se dedica hoje às redes sociais, que tem um nicho para ela trabalhar, que é específica em algum assunto, que tem autoridade para falar sobre algo, ela consegue abranger diversas fontes de rendas, seja em patrocínios, seja em bonificações da própria rede social, ou com a comercialização dos seus produtos. Acaba sendo uma fonte de renda bem interessante e bem legal. Vinícius, antes do TikTok, você já era adepto às redes sociais ou você teve que aprender a fazer um monte de coisa? Fala um pouquinho desse processo. Você foi buscar conhecimento, aula, indicação de alguém? Me conta como foi toda essa logística. Na verdade, já tem alguns anos que eu me dedico a algumas redes sociais. Começou lá atrás no Facebook, quando o Facebook era a rede social que mais engajava pessoas. Na época eu montei uma página para ser homônima do livro que eu lancei, chamado Sinônimo de Sucesso, que falava sobre empreendedorismo, sobre como meu sócio e eu conseguimos criar 4 redes de franquias com R$ 3.000 emprestados iniciais, e a página foi ganhando muitos seguidores, chegou a beirar 200.000 seguidores na época. E depois foi migração para o Instagram, que foi a rede social do momento, onde ela começou também a ganhar vários adeptos e vários seguidores. E aí, por acaso, o TikTok, por causa da minha filha, que tem 10 anos, entrou na minha vida e eu acabei me identificando muito com ela por ser uma rede social que faz vídeos curtos, normalmente com um toque mais engraçado, mais livre, e eu acabei gostando bastante porque isso tem tudo a ver com o que nós trabalhamos hoje aqui, que é o cavalo manga larga machador. Olha, Vinícius, geralmente isso que eu ia falar, as pessoas falam do TikTok sempre com criança, com jovens, a molecada tá fazendo um monte de vídeo. As pessoas chegam para você e falam: "Poxa, como você está usando o TikTok? Existe algum tipo de..." porque na verdade você está rompendo uma série de paradigmas. Existe. No início eu sofri bastante preconceito quando eu falei que ia para o TikTok com mais de 40 anos de idade. Não é uma coisa muito comum, né? Normalmente o TikTok está habitado por crianças. Mas foi uma percepção misturada com sorte, que é você conseguir enxergar antes das outras pessoas um potencial de mercado num local que ainda não estava sendo explorado, o que nos transformou no Aras mais seguido do Brasil com apenas 3 anos de criação. Isso me dá bastante orgulho. E hoje em dia eu sou muito grato a esse público infantil, adolescentes e infanto-adolescentes, porque eles são os seguidores mais fiéis, eles são os apaixonados por cavalos. Então é muito comum que os pais me liguem e peçam para eu mandar vídeos ou para eu mandar áudios para os filhos deles, mandando um beijo, mandando feliz aniversário. Praticamente todos os dias isso acontece. Vários pais entram em contato comigo diariamente pedindo para que eu mande um abraço para o filho, um feliz aniversário, alguma coisa do gênero, e isso só nos motiva a fazer cada vez melhor para esse público que é tão fiel, que está sempre engajado junto conosco. Vinícius, e como é para você que já tem a veia empreendedora, já, inclusive já falou de outros negócios, de outras coisas, hoje acabar sendo uma referência para essas 300.000 pessoas? Olha, eu encaro isso com muita seriedade, com muita naturalidade. Tudo aquilo que a gente faz de coração e com boa vontade acaba sempre ficando bem feito. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é gostar e saber que, além de gostar, ela vai ter que dedicar um tempo da sua vida importante para que a sua rede social seja relevante para alguém. Eu costumo dizer o seguinte: se você publicar algo, tem que ser algo que divirta alguém, que ensine alguém ou que faça as pessoas terem esperança em alguma coisa. Então, nós sempre buscamos compor esses 3 elementos para fazer vídeos que tenham bastante qualidade e que consigam engajar as pessoas e fazer eles cada vez mais terem vontade de assistir nossos vídeos, terem vontade de participar das enquetes, terem vontade de participar dos sorteios que nós promovemos e coisas assim. Pelo que você conta no início, você mesmo acabou abrindo essa conta no TikTok, faz os vídeos. Hoje você ainda faz tudo sozinho? Tem alguém que te ajude? Tem uma consultoria para responder a esses milhares de seguidores? Como é isso? Olha, parece até parece até engraçado falar isso, mas eu faço questão de responder todos pessoalmente,
porque o dia que eu colocar uma consultoria, eu acho que eu vou estar perdendo o time do negócio. E eu só vou saber o que os seguidores querem, eu só vou saber a aprovação ou reprovação, o que eles gostam, o que eles não gostam, se eu tiver presente todos os dias. Então, eu tiro realmente uma parte do meu dia para me dedicar aos seguidores, para ver qual está sendo a percepção deles referente ao nosso trabalho e poder aprimorar para fazer cada vez melhor e ter cada vez mais pessoas que admirem o trabalho do Porto Nobre, que queiram se tornar clientes, queiram se tornar parceiros. Isso demanda energia, tempo, dedicação e boa vontade. E esses 4 itens não me faltam, graças a Deus. Quando você fala nesses 4 itens, você fez uma agenda ou todo dia tem vídeo, ou depende do que acontece? Qual é a rotina dessas postagens? Todos os dias eu posto, todos os dias, mas eu só gravo aos finais de semana. Então, no sábado e no domingo, eu faço material para a semana inteira. Eu tiro aí 3, 4 horas no sábado, 3 horas no domingo e preparo os vídeos para a semana inteira. E durante a semana nós vamos soltando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim sucessivamente. Mas quando falta material, quando não tem vídeos gravados, etc., eu faço lives ou eu abro perguntas e respostas e vou respondendo, tirando dúvidas, ensinando sobre o andamento, ensinando sobre marcha, ensinando sobre morfologia de cavalos, ensinando sobre dúvidas que eles tenham referente à raça Mangalaga Machador, e isso acaba sendo vídeos muitas vezes mais interessantes do que aqueles que nós demoramos bastante tempo para produzir. O Bem TikTok ele é espontâneos, engraçado. né, orgânicos. Isso não tem uma regra muito certa. Às vezes, um vídeo que você demorou 3 horas para produzir, ele não foi muito bem. E aquele que você fez em 5 minutos com o celular na mão, ele engaja e dá milhões de visualização. O segredo é constância, estar presente sempre e fazer as coisas de coração e com boa vontade. Você então agora que se tornou um tiktoker especialista aí, queria que você desse uma dica para quem pensa, às vezes as pessoas falam: "Ah, eu quero empreender, eu quero usar as redes sociais. Ah, mas eu não tenho paciência", porque geralmente quem tem mais paciência são, né, os adolescentes, como a gente acabou de falar, as próprias crianças, mas, eu queria que você falasse como é para você incentivar e que dicas você daria para quem pensa em usar essa rede social, mas às vezes tem um pouco de medo? A primeira coisa que desanima as pessoas que pensam em entrar para o TikTok ou para qualquer outra rede social é que ele acredita que se ele não fizer sucesso em 2 semanas, ele já começa a desanimar e desistir de fazer postagens. E não existe milagre, nada acontece do dia para a noite. O que acontece é uma constância. Você vai fazendo todos os dias até que uma hora alguém gosta de um conteúdo seu, começa a compartilhar ele e a coisa acontece naturalmente. No TikTok foi engraçado, porque eu dormi uma noite com 2.000 seguidores e acordei com 50, com um Mas o que vídeo que que eu havia aconteceu? Que publicado. postagem mágica foi essa? Nós pegamos uma cena de um cavalo fazendo um momento dele muito bonito, muito interessante, que ele estava dando uma empinada, dando uma sapateada, e nessa hora eu publiquei despretensiosamente esse vídeo, porque eu gostei dele e no dia seguinte ele estava bombando. Mas até isso acontecer já tinham dezenas de vídeos para trás que não tinham tido grande engajamento. A constância é o segredo. Outra coisa que eu dou de dica para quem vai começar agora é a especificidade num assunto. Então, procure um assunto que você goste, que você domine, que você tenha autoridade, que você saiba o que está falando, e publica só sobre ele. Porque se o seu tema for variedade, tudo bem, você pode variar e publicar sobre diversos assuntos. Mas se você falar sobre culinária, não adianta você publicar um vídeo de cavalo no meio, porque você só vai atrapalhar a sua rede social. Os seguidores que estão ali, eles estão ali para ver culinária. Da mesma forma que os meus seguidores estão aqui para ver cavalo. Mesmo eu tendo a empresa de inglês, de franchise, etc., eu nunca publico nada sobre ela aqui, porque não tem nada a ver. São assuntos distintos e as pessoas que estão aqui, elas estão esperando conteúdo referente àquilo que elas vieram buscar. Então é importante ser específico e importante você ter uma constância e saber que rede social é um trabalho como qualquer outro, vai precisar de dedicação, vai precisar de empenho, vai precisar de energia, muitas vezes vai precisar de investimento ou coisas do gênero. Dedique-se a isso e a coisa vai acontecer naturalmente. Vinícius Almeida, olha, que em 18 meses, aos 43 anos, virou influenciador digital. Eu agradeço a sua participação, muito sucesso e com certeza
Eu também vou seguir lá no TikTok. Meu sobrinho ama cavalos, já vou mostrar para ele também. E olha, vai ganhar mais seguidor, com certeza. E você vai ser muito bem-vinda na nossa rede social, tá bom? Perfeito, Vinícius. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom, felicidade. E olha só, no próximo bloco nós vamos conversar com uma especialista em redes sociais que vai dar muitas dicas, vai falar inclusive dessas estratégias que o Vinícius acaba de mencionar aqui nesse primeiro bloco. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e a gente que acabou de conversar com o Vinícius, que falou dessas postagens despretensiosas que acabou virando aí um boom na internet. Agora a gente vai entender um pouco melhor como funciona então as redes sociais com a Silvia Pérez, que é mestra em linguagens e mídias e vai falar aqui pra gente, ela é da PUC Campinas, vai falar um pouquinho sobre essa vivência e o que está acontecendo nos negócios que acaba misturando entretenimento com empreendedorismo. A gente mostrou aqui, Silvia, agora há pouco, o Vinícius, que já tem inclusive outras empresas, mas acabou postando, em função da pandemia, muita coisa a respeito de cavalos e hoje ele tem 300 mil seguidores, ele tem mais de 5 milhões de visualizações nas postagens. Então me fala um pouquinho desse boom, seja bem-vinda. Obrigada. Com certeza, né? As redes sociais hoje elas vieram para ficar, né? A grande bolada da vez na área de comunicação, eu posso dizer assim, e é uma tendência, né? A gente tem cada ano que passa novas redes surgindo e mais pessoas ingressando nesse universo. Então é um universo muito rico. A gente tem várias possibilidades. A gente tem a possibilidade do uso empresarial, né, que as empresas utilizam as redes sociais, e a gente tem as oportunidades individuais, né, que as pessoas acabam criando conteúdos, né, e tendo destaque nas redes sociais e usando para várias finalidades, né, tanto para perfil pessoal quanto transformando isso em um negócio, né. Hoje a gente tem, o Brasil, ele está em 4º lugar, né, na última pesquisa feita pela Cuponation, né, que é uma plataforma que faz pesquisas nessa área, entre pessoas disponíveis nas redes sociais. Então, a gente tem espaço para tudo, tanto para os nichos quanto para áreas diversas, né? É um grande ponto de comunicação, né? Então, as pessoas aproveitam e é um cenário muito rico, né? Então, o que é o diferencial? O diferencial é você criar um conteúdo que vai agregar para o seu público, que vai trazer aí informações relevantes que vão te ajudar e ajudar outras pessoas, né? Então, tem várias áreas, eu não sei exatamente do Vinícius, né? Mas se ele conseguiu destaque nessa área, muito provavelmente ele trouxe conteúdos ou de entretenimento, que ajudam bastante, as pessoas consultam as redes sociais, tanto para se informar, quanto para entretenimento, né? Então, isso vai ajudar bastante. E quanto mais conteúdo original, autêntico, de qualidade, melhor o seu engajamento, mais as pessoas seguem você, compartilham o seu conteúdo, maior o seu sucesso e maior a sua vitrine, né? Mais possibilidades você tem de remuneração. Tanto remuneração para você fazer posts pagos ou para você vender produtos e disseminar informações. Quando ele falou nessa questão do foco, ele mencionou que, inclusive, aos sábados e domingo, eles preparam, gravam vários vídeos e vão distribuindo durante a semana. No entanto, às vezes ele fala que ele acaba abrindo caixas de perguntas, ele abre também alguma informação, já que ele fala de cavalo da... Ele até colocou aqui, olha, é cavalo manga larga marchador. Então, às vezes, ele coloca algumas curiosidades sobre essa raça, etc. Ele falou que, às vezes, tem até mais engajamento do que o próprio post que ele trabalhou o fim de semana e fez tudo isso. Então, às vezes, o espontâneo acaba dando mais resultado mesmo? Com certeza, né? É claro que, assim, trabalhando em redes sociais, se você for trabalhar profissionalmente, né? Se você tem algum objetivo profissional, seja para você divulgar a sua marca,
para você se divulgar enquanto profissional, ou para você divulgar um hobby, né? A gente tinha no passado, aí tem ainda, mas hoje isso transferiu muito para as redes sociais, os blogueiros, né? E a gente tem vários perfis. Mas é sempre importante você ter um planejamento e fazer conteúdos de acordo com esse planejamento. Mas a gente já sabe que alguns conteúdos engajam mais. Então, formatos novos, vídeos curtos engajam muito mais, né? E as próprias plataformas entregam para mais gente, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, o Instagram ele vai entregar o seu conteúdo para 1% em média da sua base, se ele não for patrocinado, né? Se for um conteúdo orgânico, que eu vou lá e posto na minha rede, de toda a base de seguidores que eu tenho, 1% dessa base vai receber aquele conteúdo, vai ser impactado pelo aquele conteúdo. Então, para você ter uma relevância, ou você produz muito conteúdo, né, e vai interagindo bastante com a sua base para você melhorar o algoritmo e melhorar a sua posição, ou você impulsiona alguns conteúdos ou faz posts patrocinados, né? Então, a gente tem essas várias possibilidades. Mas o que a gente percebe? Vídeos curtos, diferentes formatos, constância na postagem, isso tudo ajuda que os algoritmos posicionem você bem, e quanto maior a sua audiência, o seu público interagir com você, seja uma curtida, um comentário, uma marcação, ou a pessoa salva aquele post, tudo isso vai contar pontos para que você seja visto, seja bem visto nas redes sociais, e isso é cíclico, né? Quanto mais você faz, melhor o seu posicionamento, mais resultados você tem, e aí quanto mais você cresce, né? Então, isso ajuda. A gente sabe que formatos de vídeos, fotos, formatos humanizados, que você interage, perguntas, caixa de perguntas, vários formatos nesse sentido, eles performam muito bem. Então, performa melhor do que você criar uma peça ali estática, né, fazer uma arte estática. Esses conteúdos mais dinâmicos vão performar melhor, vão te ajudar. Outra coisa que o Vinícius colocou, que apesar dele, por exemplo, ter um negócio já há algum tempo de franchising, ele não posta nessa rede nada sobre esse negócio, o foco é a questão do cavalo. Ele falou, quem espera por uma postagem está ali esperando que eu poste sobre cavalos. Então, as pessoas precisam ter esse foco e não misturar temas quando elas querem transformar aquilo num negócio? Depende muito do seu objetivo. É claro, se você tem um objetivo de negócio, é legal você ter uma linha editorial, né? Uma linha que você vai seguir. Mas às vezes a pessoa utiliza do perfil pessoal, então ela pode postar coisas profissionais no perfil pessoal dela, mas também no final de semana mostrar um momento de lazer. As pessoas até gostam, né, de saber da pessoa dividir um pouco da sua vida com a sua base, com os seus seguidores. Então, depende muito do estilo que a pessoa adota, né? No caso dele, se ele tem uma rede de franquias e ele provavelmente posta esse tipo de conteúdo na rede pessoal dele, né? Porque a não ser que a franquia seja relacionada. Não Mas hoje, não. Então provavelmente ele posta no pessoal e ele está com foco nessa área, mais do que o negócio dele já deve estar estabilizado, já deve ter um outro foco, e ele utiliza a rede social dele para esse fim e está tendo sucesso, e que bom. Mas ele poderia também trazer algumas dicas se fosse esse o objetivo dele, né? Mas não tem problema. O grande lance é você sempre procurar ter conteúdos autênticos, né? Mostrar que você está fazendo, que você não está copiando de ninguém, você não está puxando uma ideia. Claro que a gente sempre tem exemplos, mas o legal é a gente conseguir trazer. Uma coisa que é muito interessante, hoje em dia a gente fala muito em produção de conteúdo, em marketing de conteúdo para as redes sociais e tal, embora seja muito falado isso atualmente, todo esse conceito ele não é novo, né? Para você ter uma ideia, o fundador da John Deere, né? O John Deere mesmo, ele criou lá em 1900 uma revista, né? Especializada para falar sobre agricultura, sobre tudo que reunia, né? Todas as informações relativas a esse cenário, e isso deu muito certo naquela época. Tanto é que 5 anos, em média, 5 anos depois, lá em 1905,
foi criado o Guia Michelin, né, pela Michelin, fabricante de pneus. Então, e o Guia Michelin, hoje ele é uma referência, né? Quando a gente fala em restaurantes estrelados pelo Guia Michelin, é uma referência. E começou não por restaurantes, né? Começou como um guia que ia ajudar as pessoas que faziam viagens, né, a que eles tivessem informações relevantes sobre restaurantes legais, sobre passeios que eles pudessem fazer, informações turísticas, nunca informações de vendas de pneus, por exemplo, né? Só que o que houve, né? Quando você entrega um conteúdo de valor, aquele conteúdo era de valor para as pessoas que compravam pneus e iam fazer viagens. Então, você entrega um conteúdo de valor, isso está atrelado. E isso é uma dica importante que a gente utiliza hoje muito na produção de conteúdo para redes sociais, no marketing digital, para quem quer focar nessa área, né, ou se desenvolver, ou ter informações. Se você quer vender um produto ou um serviço, nas redes sociais, pelo menos em orgânico, né, quando você vai para a mídia paga, e mesmo em redes sociais, aí é uma outra conversa, você seleciona o público, você, né, tem informações direcionadas, mas quando você está ali trabalhando no orgânico, o que vale mais? O que vale mais é você trazer uma informação de valor, né, um conteúdo que vai agregar um conhecimento, uma dica, alguma coisa nesse sentido, do que você simplesmente ir lá e fazer uma oferta de uma venda, de um produto, qualquer coisa nesse sentido. O conteúdo que vai agregar, ele vai agregar para que a pessoa considere você ou o seu serviço uma referência, ele vai te dar credibilidade, essas informações, e na hora que a pessoa precisar de um serviço semelhante ao que você oferece, ela vai lembrar de você, vai te recomendar, vai consumir com você, enfim. Isso tudo são alguns pilares que a gente utiliza hoje em redes sociais e que são pilares, né, conhecimentos já antigos, que funcionam muito bem. Hoje, quem busca uma rede social para vender algo, ela quer vender a imagem, ela quer vender serviço, ela quer vender produto. Como que está essa organização ou está tudo junto e misturado? Está tudo junto e misturado, mas vai ter sucesso quem conseguir utilizar estrategicamente. Então, o que a gente sempre diz, né? Isso é um desafio diário, né? Eu coordeno essa área em uma empresa, né? Em um grupo, e é um desafio diário a gente conseguir explicar para as diversas áreas, para as pessoas que têm interesse, a forma as boas práticas para você utilizar uma rede social, né? Então, o meu objetivo é venda, tudo bem, mas o que você vai trazer? A pessoa não vai entrar numa rede social para ficar recebendo propaganda, né? Quantas vezes a gente é impactado por propaganda e, poxa, mais uma. Não é isso que as pessoas estão buscando quando elas entram no Instagram, por exemplo. A propaganda, ela entra também? Entra. Mas se você quer ter um destaque, você precisa ser estratégico, né? Então, você precisa saber qual é o seu nicho e trabalhar a sua imagem de acordo com os pilares do marketing mesmo, identificar as suas forças, as suas fraquezas, quais são os seus diferenciais e o que está, tudo que agrega, né? Que faz parte daquele universo que você trabalha. Então, você vai trazer informações de valor que vão ajudar, dicas, informações, e não necessariamente a propaganda do seu produto. Você pode fazer ela também, mas uma coisa que a gente sempre recomenda é que utilize a estratégia 80-20. Então, 80% de tudo que você posta é conteúdo que vai agregar, é referência, é uma dica nova, é uma informação, e 20% apenas são conteúdos mais diretos, relacionados, olha, pessoal, estamos com uma promoção, tem isso e tal, mas o que a gente mais foca em rede social orgânica é que você trabalhe a sua imagem, né? Que você crie uma credibilidade, interaja com a sua base, crie uma base forte e deixe aí essa parte mais de venda, mais comercial em si, nos 20% de conteúdo, ou principalmente na mídia paga. Por que na mídia paga? Né? Que são aquelas peças de propaganda em diferentes formatos. Hoje nós temos formatos muito interessantes, né, eu faço reuniões, né, constantes com os times de mídias sociais, com Google, Facebook, e o que a gente percebe muito disso, até das indicações dessas empresas, né? Você consegue trazer conteúdos variados, não necessariamente falando de um preço,
mas sim mostrando os diferenciais daquele produto, aquele produto interagindo em algum contexto interessante, né? Então, a gente tem propagandas aí por exemplo, de marcas de bebida que mostram não em si a bebida, mas ou alguma oferta de preço, mas que mostram ela dentro de um contexto, ou um contexto mais globalizado, né? A bebida fazendo parte de uma reunião de amigos, né? Mostrando esse entretenimento, mas não necessariamente o foco ali no produto, né? Então, eu acho que o Guia Michelin ele ilustra muito isso e faz sucesso até hoje, né? É uma coisa que se mantém. Então, a gente vê a relevância disso. Então, muitas vezes a pessoa, não, mas eu preciso vender, eu não quero ficar falando outras coisas, mas não é esse o foco. As pessoas que vão interagir com a sua base, com a sua rede social, elas não vão ali procurando produtos ou serviços. Isso é um último estágio do funil, que a gente chama, mas elas vão ali procurando informação ou entretenimento. Então, se você conseguir levar informação e entretenimento, e claro, sempre com qualidade, então procurar se você vai gravar, procurar ter uma boa iluminação, um bom enquadramento, ter informações relativas para entregar um conteúdo agradável, bonito e que vá realmente agregar na vida daquela pessoa, a ponto dela compartilhar o seu conteúdo, a ponto dela curtir o que você está falando, salvar aquele conteúdo, recomendar você para outras pessoas. Eu vou encerrar agora, mas é o seguinte, antes eu tenho uma pergunta que é a questão da idade, né? Até porque nosso entrevistado do primeiro bloco, ele tem 43 anos e se descobriu agora como um influenciador digital. E a gente tem visto na internet, claro que geralmente são as crianças, adolescentes e jovens que dominam, mas muita gente, inclusive, eu vou mencionar aqui o ator Ari Fontoura, que se tornou aí um sucesso nas redes sociais durante a quarentena. Essa questão também de idade, ela está superando esses limites ou não? Sim, a gente não tem um limite de idade. O que conta mesmo é o conteúdo, né? Então, se você conseguir fazer um conteúdo atrativo, não importa a idade que você tenha. Você tem desde crianças ali, né? A gente tem aquele exemplo da bebê, né? Uma bebezinha brasileira que mora lá na Inglaterra, né? Que fala perfeitamente as palavras, né? E ela está fazendo um sucesso tremendo e já teve uma série de ações comerciais, né, de empresas que procuraram a família para ela trazer aí, para ela fazer essa mídia. Então, é uma coisa muito espontânea e muito diferenciada. O que é o capital de valor que a gente diz? É a autenticidade. Então, se você for autêntico no seu conteúdo, encontrar o seu nicho e consiga conversar com ele mesmo, trazer informações legais, ou um conteúdo bacana, trazer uma dica, você ficou sabendo de alguma coisa, você compartilha esse conhecimento, essa informação, você consegue ter sucesso na sua área, independente da sua idade. Eu acho que é muito mais o conteúdo que você faz do que qualquer faixa etária ou gênero. Olha, Silvia, então, com tudo isso que você nos presenteou, com todas essas explicações, eu acho que dá para quem está em casa, que pensa em alguma coisa, mas às vezes tem medo, você deixou dicas preciosas aqui para os nossos telespectadores e para os empreendedores, em especial, que pretendem aí, de alguma forma, utilizar as redes sociais para, digamos que, monetizar e até alavancar o seu negócio. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço e fica uma dica, né, que as pesquisas apontam que as redes sociais devem crescer ainda 20% até 2023, né, até o final de 2023. Então, tem muito campo, tem muito espaço, é preciso apenas ter bastante criatividade, né, encontrar o seu lugar aí, porque todo mundo tem chance. Tá bem, então, olha, com essa dica importante da Silvia, a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Até um próximo programa, você pode mandar a sua sugestão através do nosso WhatsApp, que é o 19 978293776, e também nos siga nas redes sociais. Eu fico por aqui, até um próximo programa.